Ele não é visto como autoritário apenas no Brasil mais. O mundo já o reconhece dessa forma. Se tem uma coisa que me alegra, é que agora é apenas uma questão de tempo onde ele vai sofrer as consequências de todas as suas ações, da perseguição, da brutalidade, do desrespeito, desse autoritarismo, dessa concentração de poder. Urgente, carro de deputado federal é baleado. Isso mesmo. O carro onde estava o deputado federal Sargento Portugal, do Podemos, foi alvejado nesta quinta-feira no Antares, na zona oeste do Rio de Janeiro. O parlamentar estava a caminho de um projeto social quando os disparos aconteceram, mas não chegaram a feri-lo porque o veículo é blindado. Até o momento não está claro se o deputado era alvo dos criminosos como numa tentativa de roubo. A região do Antares tem sofrido disputa entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho, que tem ampliado domínio na zona oeste. Estados Unidos reconhece fraude na entrada de Felipe Martins. É isso mesmo. Na última quarta-feira, o governo dos Estados Unidos reconheceu, durante uma audiência, que houve fraude no registro da entrada de Felipe Martins em 30 de dezembro de 2022. O ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro não deixou o país, mas foi preso sob acusação de tentar fugir do Brasil. De acordo com o advogado Ricardo Fernandes, que defendeu Felipe Martins em entrevista ao site Poder 360, o reconhecimento da fraude é uma etapa importante para o processo, que agora é preciso descobrir quem registrou a entrada e a saída dele. Felipe ficou preso por 6 meses até a PGR admitir que não havia provas fortes contra ele. Hoje ele tenta descobrir na justiça americana quem incluiu seu nome no sistema de imigração dos Estados Unidos. Se for comprovada a fraude, os advogados alertam que o Brasil pode sofrer sanções internacionais caso não responsabilize quem cometeu o crime. Temer diz que Moraes vai cumprir papel de pacificação na redução de penas do 8/1. É isso mesmo. Responsável pela indicação do ministro Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal em 2017, o ex-presidente Michel Temer disse ao jornal o Globo que é legítima a discussão no Congresso de um projeto de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Temer já havia tratado do tema em uma entrevista à revista Oeste. O ex-presidente, contudo, observou que a melhor saída para o processo seria o próprio STF reduzir as penas dos condenados. O Congresso tem o direito de editar uma lei referente à anistia, disse Temer. Enquanto isso, imprensa internacional atinge Moraes com reportagem devastadora. Veja. Se tem uma coisa que me alegra no meio dessa ditadura do judiciário que a gente está vivendo hoje, né, do Alexandre de Moraes, é que agora é apenas uma questão de tempo onde ele vai sofrer as consequências de todas as suas ações, da perseguição, da brutalidade, do desrespeito, desse autoritarismo, dessa concentração de poder. Ele não é visto como autoritário apenas no Brasil mais. O mundo já o reconhece dessa forma. Saiu uma matéria hoje no The Economist, que para mim foi a mais chocante de todas, a que detona mesmo Alexandre de Moraes. The Economist é uma das revistas de maior circulação do Reino Unido, tá bom? Mas antes de chegar até ela, eu quero te mostrar um caminho da percepção mundial do Alexandre de Moraes agora. Esse aqui é o Index da Democracia que foi publicado esse ano sobre o ano de 2024. E nesse Index da Democracia, que também é uma composição da revista The Economist, aqui se faz uma análise de vários países e critérios muito bem definidos para saber se esses países estão se tornando mais democráticos ou menos democráticos. É uma forma, inclusive, né, é um relatório, um estudo para saber quais países o mundo deve estar antenado do ponto de vista de se transformar numa ditadura. O mundo não quer mais ditaduras, não quer mais regimes autoritários. Então esse indexador feito pela The Economist e vários outros cientistas e analistas políticos, ele analisa vários critérios, né, bem objetivos, para dizer se um país ou não está correndo risco de se transformar numa ditadura. Tá? Dito isso, como você pode ver, os países em vermelho são países de regime autoritário. Você pode ver aqui, ó, Rússia, China, vários países da África. Aqui no Brasil, aqui nas Américas, nós temos aqui a Venezuela, tem Nicarágua, tem Cuba. Agora, o Brasil, que é esse aqui, ó, ele está aqui.
ele está a um passo de se tornar um regime híbrido. O que é híbrido? Que é meio democrático, mas meio ditadura. Está ali no meio termo. E por que ele está a um passo de se tornar um regime híbrido? Está aqui, ó. Nesse relatório fala democracia do Brasil em risco. O que acontece? Nesse trecho, eles culpam o Alexandre de Moraes, a Suprema Corte, né? Mas obviamente Alexandre de Moraes, por ter reduzido o nível de democracia no Brasil por suas ações, né? Desde 2019, a Corte vem conduzindo investigações controversas na propaganda de alegadas ataques de desinformação no Brasil eleitoral e situações democráticas e as ameaças contra a Suprema Corte. A maioria por far-right, né, de ativistas da extrema-direita e seus discursos. E também quando ele censurou o X no Brasil. Então aqui tem apenas 2 ações do Alexandre de Moraes. Essas 2 ações do Alexandre de Moraes foram o suficiente, que eu vou trazer aqui para você agora, foram o suficiente para colocar o Brasil aqui, ó, aqui. Com a pontuação de 6,49, caindo 6 posições. Caindo 6 posições no ranking de democracia mundial. Bom, dito isso, saiu uma matéria falando justamente sobre isso aqui no Brasil. Que o Brasil cai 6 posições em índice de democracia, diz The Economist. Calma lá. The New Yorker publicou uma matéria recente. Ele é defensor da democracia. Ele quem? Alexandre de Moraes. No Brasil, mas será que ele realmente é bom para a democracia? Então aqui você vê a imprensa internacional já começa a falar que, olha, o que esse cara está fazendo não é republicano, mas suas táticas agressivas estão provocando um debate. É possível ir longe demais para combater a extrema-direita? Então isso aqui foi em janeiro de 2023. Agora eu vou pegar uma mais recente. Moraes é um juiz com poder excessivo e Supremo deve exercer moderação, diz The Economist. E aqui está a matéria no The Economist. Se eu colocar para traduzir, para você entender. Cadê a tradução aqui? Português. Beleza. O Supremo Tribunal Federal do Brasil está em julgamento. Como um juiz superstar, ilumina uma concentração excessiva de poder. A democracia brasileira sofreu um duro golpe nas últimas décadas e grande parte da culpa recai sobre seus políticos corruptos, que o Supremo Tribunal Federal liberou para voltar ao poder. Todos os presidentes desde 2003 foram acusados de violar a lei. Dilma Rousseff sofreu impeachment por fraudar as contas públicas, Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula, foi preso por corrupção e agora é presidente novamente. Olha que curioso. Por que ele é presidente novamente? Porque essas pessoas do Supremo Tribunal liberaram, descondenaram ele. Mas esse é um caso que você já sabe. Jair Bolsonaro, um agitador de extrema-direita, supostamente planejou um golpe para permanecer no poder, isso indo para os Estados Unidos, após perder a eleição em 2022. Eleição que justamente causou toda essa celeuma no Brasil, porque a gente viu um favoritismo, né, por parte do TSE. E em breve será levado a julgamento. Mas a democracia brasileira tem outro problema. Juízes com muito poder. E nenhuma figura personifica isso mais do que Alexandre de Moraes, que ocupa o Supremo Tribunal Federal. Seu histórico mostra que o poder judiciário precisa ser reduzido. E a matéria continua, mas como eu nasci nessa porcaria, então tem mais aqui falando sobre isso no BBC. E aqui fala, né, um pouquinho sobre... para restaurar a imagem de imparcialidade, a Corte deveria realizar o julgamento do ex-presidente acusado de liderar uma suposta Câmara no plenário. E eles não levam para o plenário. Bom, o The Economist fala extensamente sobre o que está acontecendo no Brasil, né, que a perseguição, o senhor Moraes responde às críticas com autoridade, pressionado no ano passado sobre se o tribunal deveria adotar um código de ética, como a Suprema Corte nos Estados Unidos fez em 2023. O senhor Moraes afirmou que não há a menor necessidade. A revista então defende que após a conclusão do julgamento de Bolsonaro, o Congresso retome a tarefa de policiar a liberdade de expressão online do senhor Moraes. Então, assim, a revista atribui aos poderes e prestígio conquistados pelo Supremo a perda de legitimidade do Executivo e aos impasses e escândalos nos quais o Congresso se viu atolado. Cara, o mundo inteiro reconhece que o Moraes é hoje um perigo para a democracia. O governo dos Estados Unidos já disse que o Moraes é um perigo para a democracia internacional. Aí tem o The Economist, The New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, a imprensa internacional. Aí vem a Espanha recusando a extradição do Oswaldo Eustáquio
por entender que o Alexandre de Moraes está fazendo uma perseguição política. Olha que loucura isso. Um juiz da Suprema Corte. Normalmente essas decisões de impedir extradições é juízes de primeira instância, que tem ali uma vendetta, uma perseguição pessoal. No caso que nós estamos falando agora, é um juiz da Suprema Corte Brasileira que teve um pedido de extradição negado pela Suprema Corte Espanhola por eles entenderem que é perseguição política. Aí nós temos a extradição do Alan dos Santos, que foi negado também por perseguição política. O pedido para colocar o nome dos dois na Interpol, negado também. Nós temos na Argentina vários exilados, né, que pediram asilo na Argentina por conta da perseguição política. E até parte da imprensa brasileira já está percebendo que, olha, esse cara foi longe demais. Tanto é que o STF nunca esteve tão descredibilizado diante da opinião pública quanto agora. E aí vem a pergunta, isso tudo para fazer uma pergunta. Cadê o Senado para tomar uma atitude? Não, ao invés disso eles falam, não podemos fazer nada para não gerar uma crise institucional. Sabe o que é crise institucional? É fazer qualquer coisa que magoe a Suprema Corte. Se qualquer ação for tomada que eles não queiram, é uma crise institucional. Crise no Brasil agora é fazer algo que o STF não quer. Isso porque nós vivemos numa democracia plena e pungente. Bom, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, cobrou explicações da Espanha depois que a justiça do país negou o pedido de extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. O pedido brasileiro, feito em outubro de 2024, buscava investigar a suposta participação de Eustáquio nos atos do 8 de janeiro, além da divulgação de dados sigilosos de agentes da Polícia Federal. Moraes determinou que o governo espanhol, por meio da embaixada, apresente em 5 dias informações que comprovem a reciprocidade no cumprimento do Tratado de Extradição Bilateral, firmado entre Brasil e Espanha em 1988. Se a Espanha não se manifestar, um pedido de extradição de um cidadão búlgaro pelo Brasil poderá ser indeferido. Este cidadão é Vasil Gergiev Vasilev, um traficante acusado de transportar 52 quilos de cocaína para Barcelona em outubro de 2022. A decisão de Moraes converteu a prisão preventiva do traficante em prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica. Ana Paula Henkel. Adriana, é até difícil comentar, né? Porque às vezes parece que é mentira, que é a tal da fake news. Um traficante com tornozeleira eletrônica em casa. E hoje eu estava assistindo mais cedo o Jornal da Oeste, uma entrevista com o advogado e a irmã da dona Adalgisa, né? A dona Célia, presa, em depressão, já pensa em cometer uma atrocidade contra a própria vida, 65 anos, que estava em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, seguiu fazendo o seu trabalho de caridade com idosos e voltou para a prisão. E Alexandre de Moraes dando de ombros e agora arrumando briga com outro país. Não bastasse os Estados Unidos, essa notícia sobre esse imbróglio com a Espanha também já chegou à Casa Branca. E para esses assuntos, Adriana, eu recomendo muitíssimo que as pessoas corram no perfil do Dr. André Marcília, professor também, que está sempre aqui com a gente, que hoje ele colocou ali em alguns pontos, em detalhes, o que acontece, né? Como essa decisão do ministro está totalmente errada. E o professor diz o seguinte: a decisão do ministro Moraes travando extradição de traficante à Espanha após Espanha negar extradição de Eustáquio ao Brasil está errada. Algumas considerações jurídicas. É um tweet um pouquinho longo, mas é muito importante para a gente dar uma olhadinha. Peraí, só um pouquinho que eu perdi ele aqui, Adriana. Só um pouquinho. Vou voltar para vocês aí que eu perdi ele aqui. Já eu leio ele de novo aqui na tela que eu fiquei sem retorno. Acompanhando, Ana, já a gente joga mais uma vez então para você avaliar. Enquanto isso, vou com você, Piotr, tudo a ver, né? Então você não me entrega o jornalista, também não te entrego o traficante? Mas teve um outro caso, já volto para Ana. Ele determinou o embaixador de um outro país
a dar explicações. Como é que eu traduzo isso para o mundo? Você é ministro do Supremo e você determina um embaixador que, por obviamente acordo internacional, está no território do país dele, ou seja, uma autoridade da justiça brasileira determina um embaixador na Espanha, mesmo estando na embaixada em Brasília, aquilo é território espanhol, como a embaixada brasileira em Madrid é território brasileiro, que ele dê explicações. O embaixador não fala com o Supremo, o embaixador fala com o Itamaraty, fala com a presidência da República. Como é que o ministro chegou à conclusão de que ele pode determinar alguma coisa a embaixador de outro país, de uma nação estrangeira? Então, quer dizer, além do que a Ana vai trazer daqui a pouquinho, começa por essa noção de a grandiloquência que o ministro Alexandre de Moraes acabou se dando, digamos, passou de todos os limites, porque o Brasil, em algum momento, já foi exposto pelo Supremo como um país de nenhuma democracia, de democracia falha, de relativização da Constituição. Agora é o ridículo diplomático. Porque o que os outros países vão pensar do Brasil? Isso aí é ridículo. Agora, se você for levado à condição de ridículo no mundo diplomático, meu Deus, isso leva 30 anos para ser desfeito. Desculpa, Ana, só para ganhar um pouco de tempo e trazer esse lado que, para mim, quando eu vi essa notícia ontem, eu falei, meu Deus, onde é que ele quer chegar? Imagina, estamos todos juntos aqui, Piotr, a gente adora te ouvir também. Ana, te devolvo então, parece que agora você está com acesso, consegue ler o post, e deixa o convite já. Professor André Marcília, amanhã, a partir das 10 da manhã, ao vivo com a gente, participando de Oeste com Elas. Não, imagina, obrigada, Piotr. Eu fiquei sem retorno aqui e a gente pode seguir com o print na tela, porque o professor Marcília explica muito bem. Aí ele coloca: 1. A decisão de Moraes cita o artigo 1º do Tratado de Extradição entre Brasil e Espanha, que estabelece compromisso de reciprocidade entre os países, ou seja, se o Brasil extradita pessoas para a Espanha tem de fazer o mesmo em relação ao Brasil. 2. Acontece que Moraes esquece que a reciprocidade não se aplica de forma irrestrita. É o caso de o fato ser considerado político por um dos países. Aí está ali o artigo 4º do tratado. 3. A Espanha considerou político o crime de que Eustáquio é acusado, está, portanto, cumprindo o tratado. E essa decisão espanhola não cabe, por óbvio, a Moraes questionar. 4. A menos que o ministro considere tráfico de drogas um crime político e justifique assim travar a extradição, a decisão de Moraes está errada e quem está descumprindo o tratado é o Brasil. É isso que provavelmente será a resposta da Espanha. E o professor fecha o tweet dele dizendo: pelo visto, para além dos Estados Unidos, o STF também comprará briga com a Espanha. Eu acho que está tudo dito aí, Adriana. É a mesma situação também do próprio Alan dos Santos nos Estados Unidos. Várias tentativas do Alexandre de Moraes de extraditar o jornalista Alan dos Santos, que está sob proteção do governo americano, inclusive o antigo governo de Joe Biden disse: não, nós não vamos extraditar Alan dos Santos porque nos Estados Unidos não existe crime de opinião, principalmente opinião política. As opiniões são muito bem protegidas e muito bem protegidas pela primeira emenda à Constituição americana, que é uma das emendas mais sagradas da Constituição americana e que os americanos protegem de uma maneira, inclusive eles até brincam que a segunda emenda, que dá o direito de porte e posse de arma, a segunda emenda existe para proteger a primeira. Portanto, Alexandre de Moraes segue aí o seu caminho de esquizofrenia jurídica, mas agora também de problemas diplomáticos. Quem vai resolver isso? Já que até Alexandre de Moraes, quem digita, né, as declarações oficiais do Itamaraty, como aconteceu na última vez com os Estados Unidos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.